Invenção das primeiras ferramentas, a Era das Invenções. A evolução do fábrico de ferramentas permitiu ao homem primitivo realizar muitas tarefas, antes impossíveis feitas do modo rústico. Com a primeira ferramenta feita de pedra, pôde-se obter o corte de carne, quebrar crânios e também cortar lenha. Embora não seja possível saber exatamente qual foi a primeira ferramenta da história, sabemos que consistiu em lascas de sílex. Estima-se que as ferramentas de pedra encontradas no Quênia em 1969 tenham aproximadamente 2.600.000 anos e eram utilizadas por povos primitivos, que passou a amolar pedras intenciosamente depois de perceber o poder do corte de uma pedra lascada. Centenas de milhares de anos se passaram e as ferramentas manuais foram evoluindo, de modo que as rochas foram sendo golpeadas até se obter pontas. Essas pedras pontudas foram sendo acopladas a cabos de madeira para construir ferramentas mais fáceis de se carregar e usar com as mãos. As vestimentas eram feitas de peles de animais, limpas com raspadeiras rústicas e depois perfuradas. A caça tornou-se mais eficiente, empregando as lascas de pedras nas pontas das lanças. Com a ajuda de machados, os primitivos conseguiram construir abrigos e começariam a modelar o mundo físico ao seu gosto. No período neolítico, conhecido como a Idade da Pedra, a fabricação de ferramentas teve uma grande evolução. Foi nessa época que o homem dominou o uso de metais, dessa forma podendo derreter cobre e posteriormente ferro, e formatá-los como pontas, lanças e outras ferramentas. Com o tempo, essa técnica foi sendo aperfeiçoada, e ferramentas mais próximas da que conhecemos hoje foram sendo obtidas, como martelos, pinças e posteriormente alicates. A invenção do aço, uma liga de ferro com carbono, melhorou ainda mais a resistência das ferramentas. Com a invenção da máquina a vapor, na primeira revolução industrial, foi possível criar ferramentas movidas a combustível, inicialmente a vapor, depois combustíveis líquidos. A ferramenta foi fundamental na nossa evolução, enquanto a espécie, e ainda hoje diversas delas são criadas, modificadas e aprimoradas, desde ferramentas manuais até os equipamentos elétricos, são ferramentas estabelecidas às novas gerações de inventores, que cada vez criam itens com cada vez mais tecnologia embutida, e visando a otimização do serviço. Olá pessoal, você já ouviu falar sobre usinagem? Bom, apesar de ser um processo muito importante, poucos conhecem, então eu te convido a descobrir comigo. Blocos de motor, eixos, estruturas, coberturas, cremalheiras, engrenagens e uma infinidade de produtos são processados através de um processo muito comum, mas que muitos ainda desconhecem. Você com certeza já deve ter ouvido falar em usinagem. Mas você já se perguntou o que é usinagem? Você vai ficar sabendo agora. O processo de usinagem é atribuído a vários tipos de materiais, como madeira, polímeros, metais e ainda outros tipos de materiais. Mas neste vídeo vamos nos concentrar naquele processo voltado ao ramo metal mecânico, onde se trabalha mais com metais, tanto ferrosos como também metais não ferrosos. O processo de usinagem é uma forma de fabricação onde existe basicamente o ato de retirada do material de uma peça através da geração de cavacos. Ou seja, uma ou mais ferramentas de corte é sujeita ao atrito e ao forte impacto em uma determinada peça. Essa ação, por assim dizer, arranca pedaços, gerando um cavaco e dando a forma desejada à peça processada. Nesse processo, a peça ou a ferramenta
são giradas em seu próprio eixo e em velocidades pré-definidas, e ao se tocarem, ocorre a retirada do material por meio do corte, conhecido como cisalhamento. Para ficar mais fácil de compreender, imagine uma laranja sendo descascada. Você gira a laranja e pressiona a faca retirando as cascas. Agora, imagine que a laranja é a peça que será processada. A faca é a ferramenta de corte e as cascas são o cavaco gerado da ação de corte. É assim que funciona o processo de usinagem. É claro que esse processo deve obedecer a algumas regras. Por exemplo, assim como a faca é mais dura que a laranja, assim também a ferramenta de corte deve ser mais dura que a peça a ser usinada. Alguns estudos indicam que ela precisa ser pelo menos 3 vezes mais dura que a peça. Como o impacto e o calor gerado são muito grandes, essas ferramentas de corte tendem a ser extremamente resistentes. Conforme o processo de usinagem foi evoluindo, foi surgindo diversas modalidades de processos nessa área. Temos, por exemplo, o torneamento, o aplainamento, o fresamento, furação, brochamento, a retificação, dentre muitos outros que poderemos falar em outros vídeos separadamente. Esses processos, em especial, também são feitos em máquinas. No passado, o meio mais difundido eram as máquinas convencionais, que o próprio operador controlava manualmente os movimentos da máquina. Mas, a partir dos anos 70 aproximadamente, as máquinas controladas numericamente tomaram ação. Conhecidas principalmente como máquinas CNC, começaram a ser produzidas e hoje são as mais comuns nas indústrias por sua alta produtividade e também segurança com relação ao seu operador. Esse importante processo afeta a nossa vida de uma maneira que nem imaginamos. Se prestarmos atenção, veremos seus resultados ao nosso redor. As áreas de aplicação são desde a indústria automotiva, passando pela indústria naval, aeroespacial, petrolífera, até na construção civil e isso mesmo, na parte eletrônica. É bem provável que no seu celular você tenha resultados de processo de usinagem.